Quantas pessoas estão sofrendo na vida amorosa sem saber o que está de fato acontecendo? Porque não conseguem ter um relacionamento duradouro, uma família estruturada? Essas são algumas perguntas que você deve estar se fazendo. Antes de qualquer coisa, é preciso entender que existe um mundo espiritual atuante e muito próximo de cada um de nós. Laços espirituais amarram a vida sentimental de pessoas, neutralizando todas as tentativas de ser feliz. E como obter a libertação desse mal que possa estar impedindo você de ser feliz na vida sentimental? À luz da palavra de Deus? Rompendo Laços de Alma. Esse é o livro de Paulo Roberto Cronite. Você pode fazer o pedido deste livro agora mesmo pelo site icageavivamento.com.br ou diretamente pelo WhatsApp DDD 43 991 16 08 47. Vamos juntos lutar e vencer, rompendo laços de alma. Esse é o livro que vai mudar a sua vida. Shalom. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que o Senhor possa estar trazendo sobre você grandes bênçãos. Mas eu quero aproveitar esse momento como o momento que eu venho fazer um clamor à igreja. Nós precisamos de apoio para continuar a obra do Senhor. Estamos passando por momentos difíceis e todos sabemos que essa hora nós precisamos ter união. E por isso eu venho clamar ao Senhor para que Ele toque em seu coração, para ajudar a obra do Senhor. Nós precisamos muito do seu apoio. A palavra do Senhor diz, eu quero ler o versículo, que o apóstolo Paulo deu uma recomendação aos seus discípulos naquele período, diante das escassez que havia, e a igreja precisava de socorro. E diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, o verso 5, 6 e 7. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta com oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colhe pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então eu deixo esta mensagem sucinta. Nós começamos então a perceber algumas coisas. Que coisas são essas? Ora, Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que estão buscando a Ele em espírito e em verdade. Quando eu estou buscando Deus em espírito e em verdade, então nós temos uma facilidade maior. Agora, o critério para que nós possamos buscar a Deus numa verdade maior depende da nossa situação como cristão, como homem, como uma pessoa que está realmente desejoso por esse encontro maior com Ele. E quando nós estamos então nesse encontro maior com Ele, nós temos que tomar uma decisão séria. E que decisão séria é essa? É abrir mão de tudo aquilo que amarra-me a esse mundo, as coisas que me prendem a esse mundo. Quando eu estou então decidido a fazer isso, então Deus ele vê alguém que está decidido a ser um verdadeiro adorador. Agora, quando que nós estamos então entendendo isso? Quando nós estamos em verdade sendo participante daquilo que Deus tem como chamado para a minha vida. Esse chamado de Deus, ele faz a diferença na vida daquele que realmente está decidido. O que nós temos encontrado muitas vezes, na minha trajetória cristã, eu tenho encontrado muitas pessoas que andam de uma forma superficial, sem um aprofundamento. Agora, o que é o aprofundamento? O aprofundamento é quando você nega o que esse mundo tem a te oferecer.
Quando você começa então a entender o que é um cristianismo verdadeiro, um cristianismo puro, e quando você volta à raiz da palavra de Deus, está escrito que o evangelho da simplicidade. Nós não temos aqui que colocar Deus na parede ou querer fazer que Deus prove alguma coisa. Não, a gente não precisa fazer isso. Vem lá de dentro. Quando eu estou decidido a ser essa pessoa que realmente está pronta para ouvir o que o Senhor tem a dizer, ele começa então a se revelar a cada um de nós. Quando eu tive um encontro com Deus, eu cresci dentro de um lar cristão, dentro de uma igreja muito conhecida, só que eu tinha uma questão que todos aqueles anos eu não conseguia entender quem era Deus. Quem era Deus na minha vida? Eu conhecia Deus pela palavra, numa forma de conhecê-lo pela teoria. Eu ouvia dizer sobre ele, assim como Jó também está escrito que ele ouvia falar de Deus, mas existe uma diferença gritante quando você ouve falar de Deus e quando você está em Deus. Então, o Espírito Santo, nesta última hora, ele diz na palavra que ele está buscando aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A minha pergunta para os irmãos que estão assistindo: nós temos buscado a Deus nesta total entrega para sermos então reconhecidos como esses adoradores, como esses que estão realmente preparados para receber o que Ele tem para nós? Existe um ditado mais ou menos assim: se você quer conhecer alguém, dê a essa pessoa uma autoridade, um poder. Então, como que funciona mais ou menos na questão espiritual? O Senhor, ele conhece a nossa estrutura. Então, por que muitas vezes nós não somos mais abençoados? Por que muitas vezes nós não temos essa bênção maior prontamente entregue a nós, exatamente na maneira e na hora que nós queremos que essa bênção esteja disponível? Eu vou dar um exemplo. Se você é um patrão, se você é uma pessoa que tem uma grande empresa, um exemplo. Vamos falar que este patrão, que tem uma grande empresa que está gerando muito trabalho, muitas vidas que estão dependendo desta empresa. Se eu vejo lá que tem uma pessoa que tem uma condição de estar sendo elevada num cargo, estou fazendo uma analogia. E você vai e chama aquela pessoa e diz assim: fulano, eu tenho algo melhor para te oferecer. Um trabalho dentro da nossa empresa, estou falando uma analogia, né? Como fosse uma empresa e fosse o reino, né? Fazendo uma analogia. E aí você chega para essa pessoa e diz: eu tenho uma posição maior para você. Obviamente, essa pessoa ela vai ficar feliz, porque ela vai ser, de uma certa forma, mais reconhecida perante a sociedade, perante as pessoas. Então, este chefe, esse patrão, ele vai lhe dar esta oportunidade. Porém, quando você, então, é elevado de cargo, você muda. Você, na verdade, não é que você mudou. A sua essência sempre teve uma predisposição a agir de uma forma contrária daquilo que o seu patrão esperava de você. Então vamos dizer que, voltando agora ao reino de Deus, o reino de Deus seria esta grande empresa. Deus, ele tem posições para ser distribuída a cada um de nós. Não estou falando no sentido humano, na analogia humana, na questão riquezas, não é isso. Mas veja bem, Deus, ele tem condições de te levantar, de te dar uma estrutura, te dar posição. Só que também Deus, o Espírito Santo diz a palavra que ele sonda o nosso coração, para saber como que está o nosso coração. Aí que está o problema. Muitas vezes o meu coração, você fala assim: Deus me dá isso, Deus me faça aquilo. Mas a minha estrutura psicológica, a minha estrutura emocional,
não está preparada para receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem. Então, dentro do cristianismo, quando a gente começa a entender que Deus tem posição, sim, Deus tem bênçãos, sim, Deus tem promessas, sim, mas como que eu estou? Você está entendendo, meu amigo e minha amiga? Como que eu estou dentro de mim para receber, estar preparado para receber isso da parte do Senhor? Muitas vezes Deus ele faz essa averiguação, ele vê que a nossa estrutura humana não está pronta. Nós ainda não estamos preparados, nós ainda não estamos no nível de um adorador, não estamos ainda no nível de um cristão que esteja na condição de receber posições maiores. Mais ou menos assim para a gente entender. Quando eu, então, começo a aplicar na minha vida a palavra, eu começo a seguir esta palavra, quando eu começo a dizer para mim que eu não sou dirigido, governado por mim mesmo, mas quem me governa, quem me dirige, quem me dá instruções é Deus. Quando eu então começo a sair dessa condição humana, dessa apropriação humana, que quer coisas e quer posições para eu começar então a ser melhor do que o outro, para mostrar que eu tive um reconhecimento, mas esse reconhecimento é para que eu seja melhor do que aquele que está no outro nível que eu. Vamos dizer assim, vamos fazer uma equiparação. Então, Deus ele vai sim buscar aqueles que estão preparados. Então, muitas vezes tem pessoas que passam 15, 20 anos dentro da igreja e parece que a vida da pessoa não anda. Parece que a vida da pessoa não sai daquela estagnação. Você está entendendo? A pessoa ela está ali, recebendo aquilo para ela se manter. Deus não abandona os seus. Agora o problema é reconhecer em que nível que eu estou para receber algo de Deus. Em que nível espiritual? Será que se Deus hoje abrir portas na tua vida de uma maneira profunda, Deus quebrar as barreiras e abrir portas e você começar a ser uma mulher, um homem mais abençoada dentro dos padrões humanos. Quer dizer, você começar a fazer e poder fazer coisas, né, no mundo afora. Será que você não vai começar a ser mais cheio de si mesmo e começar a se apartar da simplicidade do evangelho e começar a se achar a última bolachinha do pacote, sabe aquela que está sempre quebrada? Será que você não vai começar a se achar mais do que os outros? Por que Deus não abençoa? Porque muitas vezes eu não estou colocando a palavra naquela maneira que Deus espera de mim. O quebrantamento, o esvaziar de si mesmo, eu preciso descer das minhas cobiças, da minha arrogância, eu preciso ser aquela pessoa que diz, Senhor, eu tenho tropeçado nas coisas que eu faço na vida, nas coisas que eu sempre quis, eu sempre tive ambições. Então aí você vem para a igreja, você vem quebrado. Você sempre, vamos dizer, sempre foi uma pessoa ambiciosa e você veio quebrado. Aí Deus começa, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. O Espírito Santo começa a arrancar as coisas que não são boas. Ele começa a quebrar aquelas arestas. O que são arestas? Arestas são aquelas coisas que não fazem bem, que deformam a tua estrutura. Então começa a arrancar aquelas coisas que não servem. O Senhor começa a trabalhar. Agora, por que tem pessoas que têm condições de receber antes do que outras? Porque depende do estado da tua alma. Depende do estado do seu recebimento daquilo que Ele tem para você. Tem pessoas que falam, pastor, eu não sei por que eu estou há 30 anos na igreja e minha vida não muda. E aquela pessoa que chegou hoje na igreja, Deus já mudou e a vida dela está andando e a outra não sai do lugar. Por que acontece isso? Porque depende, volto a dizer e repetir, depende da tua estrutura de recebimento. Será que você está preparado para receber mais da parte do Senhor? Será que você está preparado para assumir posições maiores, ser elevado dentro do reino de Deus, ser um homem que
Você chegou quebrado, você chegou arruinado, aí você chegou à igreja, você se dobrou, você se prostrou diante do Senhor, o Senhor reconheceu o teu quebrantamento, mas a tua estrutura espiritual ainda ela precisa ser provada. Ela tem que ser provada. Então, como que Deus vai fazer essa prova? Vamos dizer que vamos fazer uma outra analogia. Você tem um carrinho e você começa, então, dentro do reino de Deus, a prosperar e você troca de carro. E, de repente, você já fala, poxa, agora eu já tenho um carro, hoje eu não vou para o culto, não. Eu vou começar agora, então, a andar mais por aí, eu já tenho um carro melhor, eu posso viajar mais, eu posso me estender mais por outros caminhos, eu posso viajar mais, passear mais. E aquele ponto inicial que você tinha como prioridade, buscar o reino de Deus, porque você estava quebrado, no sentido genuíno da palavra, você não tinha condição, teu carro não tinha condição nem de sair da cidade. Eles estavam apenas até na condição de chegar à igreja, mas passar disso era muito. Então Deus ele foi e favoreceu você a ter um carro melhor. Você prosperou. Só que daí, a partir do momento que você prosperou, você começou a se esfriar. Você começou a deixar. Você começou a deixar de ser um adorador que busca em espírito e em verdade. E aí o que vai acontecer? Lembra quando Jesus ele foi provado? Ele foi testado. Ele foi colocado diante do templo, acima dos homens, e o diabo falou, te darei tudo isso, e aquela coisa que você lembra no Evangelho. Aqueles 40 dias que ele foi tentado. Você também é tentado. Você também, quando você chega ao reino de Deus, você fala, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. O Senhor é o tudo que eu preciso. Né? Você chegou ali. Mas aí você vai passar pela escola do Espírito Santo, que eu sempre digo. Você vai ser provado nessa fé. Você vai ser lapidado, você vai ser trabalhado para saber como que está a tua estrutura espiritual. O inimigo, ele sabe que você está em Cristo. Ele sabe que você se entregou a Cristo. Você chegou à igreja, ao reino de Deus, numa situação dificílima, complicada, e Deus começou a trabalhar na sua vida. Ele começou a trabalhar na tua estrutura. E aí, quando vem a pequena bênção, aí que está o problema. Como que você vai continuar reagindo sendo um cristão que se entregou a Deus? Como que você vai continuar sendo dentro da casa de Deus? Como que você vai continuar tratando os irmãos que estão perto de você? Como que você vai continuar com o teu envolvimento com as coisas do reino? Será que você não vai ser aquele tipo de cristão disperso, que a hora que o Senhor lhe der para você uma bênção, der a você aquilo que você precisa, agora que eu tenho, fui. Muitas pessoas são reprovadas por isso. Muitas pessoas recebem uma bênção desse tamanhinho e já somem e não buscam mais a presença de Deus, porque elas já se sentem abençoadas. Só que, lembra daquela passagem que diz das migalhas que caem à mesa, as migalhas de pão? Tem pessoas que estão comendo migalhas. E Deus, ele tem muito mais que essas migalhas para oferecer. Ele tem o pão inteiro. Mas depende da condição espiritual que você está. Se você se quebrantou, se entregou, fez de si mesmo, então alguém que nega as coisas, as cobiças desse mundo, porque você entendeu que esse mundo não te preenche mais. As coisas já não te abalam, não te preenchem mais. E você, mesmo que você venha ter bênçãos sem medidas, você continuará a honrar a Deus com aquilo que Ele te der. Então você começa a ser um homem e uma mulher mais que abençoada. Aí você começa a entender o que é prosperidade de Deus na sua vida. Porque enquanto você tiver com aquela cobiça de ter mais para mostrar para os outros, para ser melhor do que os outros, para fugir de Deus, porque o que está te mantendo muitas vezes na igreja, talvez seja essa situação. Talvez você está numa situação ruim, aí você precisa de Deus. Mas a hora que você tiver algo a mais, você vai talvez se esquivar. Então o Espírito Santo ele está nos testando.